A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. Deixa aqui embaixo já o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Nós estamos estudando sobre escatologia, o fim de todas as coisas. Nós vimos no vídeo anterior sobre o arrebatamento da igreja e agora nesse vídeo nós vamos ver sobre o tribunal de Cristo e os galardões, ou seja, o que vai acontecer logo que nós entrarmos na eternidade. Nós vimos aqui então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos os crentes deverão comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a sua recompensa. Então, o tribunal de Cristo, já quero adiantar de imediato, não é para condenação de ninguém, é para a entrega de recompensas pelo trabalho que cada crente prestou a Deus, ao reino dele aqui na terra. Vamos ler primeiro aos Coríntios 3, do versículo 11 ao 15, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, conforme já adiantamos, esse tribunal não é para definir salvação, até porque quem foi arrebatado já está salvo. Quem não foi arrebatado estará aqui na terra para o período da grande tribulação. O objetivo geral dessa ministração é mostrar que todos os crentes vão comparecer diante do tribunal de Cristo para serem recompensados pelas suas obras. Objetivos específicos: saber que todos os salvos vão estar perante o tribunal de Cristo para serem galardoados. Segundo objetivo é explicar como Cristo vai julgar as nossas obras e compreender que chegará o dia em que teremos de prestar contas a Jesus das nossas ações. Então, tudo que nós fizermos e fazemos nesta vida, nós vamos prestar contas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ponto central dessa ministração é que nossas obras serão provadas pelo Senhor, e se passarem pelo seu crivo, nós seremos recompensados. Vamos na lição de hoje, então, estudar acerca do tribunal de Cristo e dos galardões. Todos os crentes terão que comparecer a este tribunal, porém, não se trata do juízo final, que será instaurado para o julgamento dos ímpios, que está lá em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, mas será um tribunal para julgar as obras e os atos dos crentes, recompensando-os ou não
pelo que fizeram em sua vida. Neste tribunal, todos os fiéis em Cristo serão galardoados com justiça, receberão galardão, recompensa com justiça. O nosso Deus, ele é um Deus plenamente justo. O tribunal de Cristo e os crentes. Vamos ver o julgamento. Todos os crentes já transformados e com um corpo incorruptível, conforme vimos na aula anterior, vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Segunda aos Coríntios 5:10. Vamos ler? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é onde está a base desse estudo, que nós já olhamos. Segunda aos Coríntios 5:10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 8, Paulo, na sua primeira carta, ele também fala sobre isso. 1 aos Coríntios 1:8, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, para que não haja nenhum tipo de repreensão àquele que entrar na eternidade. Então, não se trata de julgamento de pecados, pois os que serão julgados já são salvos. Nós já tratamos isso. Os ímpios é que passarão pelo julgamento de suas obras e também pecados, no juízo do trono branco após o milênio. Está lá em Apocalipse, nós já fizemos citação, mas vamos dar uma lida em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Aqui nós falamos no vídeo passado que é a segunda morte. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortes que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então haverá esse juízo final, o julgamento de todos os que morreram sem Jesus, de todos os que morreram não obedecendo à palavra de Deus, e vão ser julgados cada um segundo as suas obras. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Os salvos em Cristo, desde que permaneçam fiéis em santidade, não mais passarão por qualquer tipo de condenação. Romanos 8:1, Paulo escrevendo, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, estar em Cristo Jesus é a condição indispensável para ter sido salvo e permanecer salvo. Neste tribunal serão julgadas as obras dos salvos que foram praticadas na terra, a fim de que recebam ou não o seu galardão. Apocalipse 22 e o verso 12.
E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, é julgamento de obras, tá? Então, o julgamento. E quando é que esse julgamento acontecerá? Segundo Eurico Bergsten, acontecerá no dia em que Jesus voltar. O Salvador voltará e trará o seu galardão consigo. É o que nós acabamos de ler em Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, esse julgamento se dará logo que Jesus voltar. Naquele grande dia, todos os crentes que permanecerão fiéis ao Senhor, servindo a Ele com integridade, receberão a sua recompensa. Paulo foi um servo que sofreu muitas tribulações, naufrágio, cadeias, fome, nudez, em favor do reino de Deus. Porém, ele esperava o dia em que receberia a sua coroa ou a sua recompensa. Ele afirmou que naquele dia receberia a coroa da justiça que lhe havia sido reservada. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 8. 2 Timóteo, se você puder, abra sua Bíblia, 2 Timóteo 4 e o versículo 8. Paulo escrevendo a Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, que nós entendemos ser o dia do arrebatamento da igreja, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então há uma coroa de justiça para quem pratica a justiça do reino de Deus. Em Mateus 6,33, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar a sua justiça, a justiça de Deus e a sua vontade, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, não desanime diante das dificuldades enfrentadas neste mundo, pois em breve Jesus virá e recompensará todo o seu trabalho. Esta é a melhor recompensa que um servo ou uma serva de Deus pode receber. Então nós vimos aí o julgamento e quando esse julgamento dos crentes vai acontecer. E quem será o juiz desse julgamento? Não temos dúvida e podemos afirmar, segundo a palavra de Deus, conforme nós acabamos de ler 2 Timóteo 4 e 8, que o juiz será nosso Senhor Jesus Cristo. Veja lá, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O Pai entregou a Jesus todo o juízo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 22, que diz assim: também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, o juízo a ser feito está nas mãos de Jesus. Somente Deus e o seu Filho no universo têm o direito legítimo de julgar os homens. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. Está lá ainda em Isaías 43 e o versículo 3. Isaías 43 e o versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então Deus,
Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador de cada ser humano e somente Ele tem poder para julgar, para condenar, para absolver, para julgar todos os homens sobre a face da terra. Então nós vimos aí, né, o tribunal de Cristo, que é um julgamento de obras. Vimos quando esse julgamento se dará, que é logo depois da entrada dos crentes arrebatados na eternidade, e o juiz será o nosso amado Salvador Jesus. As obras do crente e o julgamento de Cristo. Primeiro, a precisão do julgamento. O julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos fazem a obra de Deus e praticam boas ações apenas para serem vistos pelos homens. Estes buscam satisfazer seus interesses pessoais, buscam seus próprios galardões, mas a palavra de Deus diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino, o fogo de Deus vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do coração, ou seja, qual é a base daquilo que está sendo praticado. É por amor a Deus? É para a glória de Deus? Ou é por amor a si próprio? É para a glória própria? É isso que ele está dizendo aqui. Então, esse julgamento divino vai definir essa questão, esse dilema, tá? Número 2, ouro, prata e pedras preciosas. Vamos ver o que é isso. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, as coisas divinas. Isso nós vamos ver no livro de Jó. Isso nós vemos no livro de Jó. Abra sua Bíblia aí, livro de Jó, o livro logo anterior ao Salmo, ao livro de Salmos, né? Livro de Jó, capítulo 22, do versículo 23 ao 25. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, Jó 22, 23. Se você acabar com a maldade que há na sua casa, e se o ouro mais precioso não tiver valor para você, e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ou seja, Deus, Ele é a nossa única motivação para fazer tudo o que tivermos que fazer. Tem que ser motivado por amor a Deus. Então essas obras serão para Deus como ouro. Apocalipse 3:18, Jesus faz advertência a uma das igrejas. Vamos ver aqui em Apocalipse 3, muito conhecido, Apocalipse 3 e o versículo 18. Ele falando a uma das igrejas, ele diz: meus filhinhos, ou não, que é 1 João, é Apocalipse capítulo 3, quando ele se dirige à igreja de Laodiceia, ele diz àqueles crentes de Laodiceia: portanto eu aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Então aqui Jesus está advertindo a igreja de Laodiceia, que se achava uma igreja rica, mas o versículo 17 diz que eles são miseráveis e infelizes, né? Então o ouro aqui simboliza e procede de Deus as coisas divinas. Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus.
1 aos Coríntios 10 e o versículo 31, que é o que eu acabei de mencionar anteriormente. 1 aos Coríntios 10, 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo nós precisamos fazer para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Deus é que tem que ser glorificado. Obras praticadas por crentes que têm um espírito quebrantado e contrito, estas foram feitas em Deus. Lá em João 3, 21, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21, olha as palavras que Jesus falou: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, tudo que o crente faz, ele tem que fazer em Deus, com a força do Espírito Santo, para a glória de Deus. Tudo. Tá? Não tem problema você exagerar. Então, em parceria, comunhão com o Senhor, essas obras são feitas. Quando usamos bem os talentos dados por Deus, realizamos obras de ouro. Lá em Mateus, capítulo 25, 14, Jesus tratando sobre esse assunto, Mateus 25 e o versículo 14. Mateus 25, 14, ele diz assim, Mateus 25, 14, e depois o verso 20. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Então, esse trabalho, essa obra, que a gente faz com os talentos que Deus nos dá, isso são obras de ouro para Deus. São obras que glorificam não o nosso nome ou ministério, mas glorificam a Deus. Está lá em Mateus 5, versículo 16. Mateus 5, Evangelho de Mateus 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, tudo que glorifica a Deus, são obras de ouro. Na tipologia bíblica, a prata é símbolo de redenção. No Antigo Testamento, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. Vamos ver isso lá em Êxodo, capítulo 30. Êxodo 30, segundo livro da Bíblia. É bom o aluno e o professor de escola dominical ler a Bíblia. Êxodo 30 e o versículo 11. É do versículo 11 ao 16. O resgate da alma. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Isso dará a todo aquele que passar ao arrolamento ou censo, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento ou no censo, de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. Isso aqui devia ser ensinado na igreja. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando darem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas
almas. Então aqui está falando do resgate que devia ser pago em prata, tá? Levítico 5 e 15, logo depois vem o livro de Levítico, capítulo 5, terceiro livro da Bíblia, Levítico capítulo 5 e o versículo 15, quando ele diz assim: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Então, a prata era usada para resgate, para redenção. No Novo Testamento, simboliza a redenção feita por Cristo. Então, vamos ver em 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, logo depois aí de Hebreus e de Tiago, aí vem Pedro. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 18, diz o texto assim, 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então, não foi com prata e nem ouro. 1 Coríntios 6 e 20, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 20, ele diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós somos propriedades de Deus, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. Isso nós podemos ver em João capítulo 17 e o versículo 22, que diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então aqui as pedras preciosas simbolizam a presença do Espírito Santo dentro do crente, juntamente com os dons espirituais, né? Os crentes que possuem os dons espirituais têm o adorno do Espírito Santo. São obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Então, por isso que eu falei dos dons espirituais, né? São obras feitas com e pelo poder do Espírito Santo. Filipenses 3:3 diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, aqui com letra maiúscula, Espírito Santo, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Eu e você, meu irmão, nós precisamos fazer a obra de Deus pelo Espírito de Deus, e não devemos confiar na carne, não devemos confiar naquilo que nós temos, nos nossos próprios talentos, porque isso daí não glorifica a Deus. Tito, capítulo 3, o versículo 5 também fala assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, foi nos dado por Deus, o nosso Salvador, né? Nós não tínhamos nada, nós não fizemos nada para merecer tão grandiosa salvação, tá? Então, ouro, prata e pedras preciosas, já vimos aqui então as coisas divinas, a prata simbolizando a redenção e as pedras preciosas simbolizando o Espírito Santo e os dons
que ele traz ao interior de cada cristão. E as obras que perecerão. Aqui está um grande problema. 1 Coríntios 3:15 diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, né? Ou seja, terá uma separação, uma repreensão, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esse texto mostra que haverá crentes cujas obras não subsistirão quando passarem pelo crivo do fogo divino. Vamos observar isso. Primeiro, letra A, madeira. Na Bíblia, madeira é símbolo das coisas humanas. É uma figura da árvore que cresce por si mesma. Olha só que forte, né? Há crentes que fazem muitas coisas, mas buscando a glória humana. No fogo do julgamento, elas vão desaparecer. Vai queimar, a madeira vai queimar. Há quem trabalhe muito na igreja, mas não o faz para a glória de Deus, conforme nós vimos lá em 1 Coríntios 10:31. Se comemos ou se bebemos, tudo fazemos para a glória de Deus. Madeira não resiste ao fogo. Madeira queima, tá? O feno, que é um outro tipo, uma outra tipologia aqui para as obras. Então, a obra de madeira é a obra feita na carne. O feno. Feno é capim, é erva seca. São obras aparentes, mas sem consistência, sem vida, tais como erva seca. Vamos ver isso lá em Isaías 15. Profeta Isaías, logo antes lá de Jeremias, abra aí a sua Bíblia, Isaías 15, e o versículo 6. Estou lendo na melhor Bíblia de estudo do Brasil, que é a Bíblia de estudo pentecostal. É Isaías capítulo 15, verso 6. Porque as águas de Nírim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva, e não há verdura alguma. Aqui é uma predição da ruína de Moabe, né? Então veja que o feno se secou e a erva morreu. Vamos ver também Isaías 51. Isaías 51 e o verso 12, que diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? Então veja que na restauração e salvação de Israel, todos que não servem a Deus se tornarão e se queimarão essas obras como feno. Ou seja, o capim, ele é perecível. E o capim representa as obras dos crentes que trabalham somente buscando a glória e a fama para si. Infelizmente, nos dias atuais, há muitos pregadores e cantores que só realizam a obra de Deus pelo dinheiro, ou se o evento tiver destaque na mídia. Estes, conforme Mateus capítulo 6 e 2, 5 e 16, já receberam o seu galardão aqui mesmo. Então, eles já receberam o seu pagamento, a sua recompensa. Então, esse é o feno. E por último, a palha, obras de palha. A madeira tem certa consistência, mas a palha é muito fraca. A palha não resiste à força do fogo. O vento a leva com facilidade. Salmo 1 e 4, né? É como a moinha que o vento espalha, né? Vamos dar uma olhada? Salmo número 1 e o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, o ímpio ou as obras de palha, elas são levadas pelo fogo, né? Oséias capítulo 13, também um dos profetas menores, logo depois de Daniel. Oséias 13:3, ele diz assim:
Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira e como o fumo da chaminé. Então aqui está falando sobre a instabilidade, né, do feno, a fraqueza. Não se pode misturar com o trigo. O feno ou a palha não se pode misturar com o trigo. Jeremias 23, ele fala sobre isso. Jeremias, um dos profetas maiores, Jeremias 23, versículo 28. Jeremias 23 e o versículo 28 que diz: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Ou seja, está comparando aqui o trigo, que é a palavra, com a palha, né? E aí ele diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Está comparando aqui a palha com a verdadeira palavra de Deus, com a verdadeira obra baseada na palavra. Palha representa obras sem firmeza, ou seja, feita por crentes que são inconstantes, crentes que só trabalham quando sentem vontade, tá? Não tem consistência. Muitos vivem mudando de igreja, de costume, de crenças e etc. São levados como a palha por todo vento de doutrina, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 14. Eu vou ler, que eu acho muito interessante essa passagem também, Efésios 4 e 14, na linguagem de hoje, tá? Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Então, pessoas como palha, pessoas levadas por qualquer vento de doutrina, por qualquer doutrina falsa, tá? Então, essas pessoas são comparadas à palha. Então, são essas obras, madeira, feno e palha, que vão queimar. Essas obras, elas não vão subsistir ao fogo. As obras dos crentes serão julgadas pelo justo juiz. Caminhando para o final, a prestação de contas do crente e os galardões. Galardões são prêmios, lauréis a que o crente fez jus, pois desempenhou bem a função para a qual foi vocacionado no reino de Deus. Então, os pastores, por exemplo, darão conta dos seus rebanhos. Ser pastor é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Sabemos que a salvação é individual, mas aqueles que servem ao Senhor como pastores, um dia terão de prestar contas ao sumo pastor, ao Senhor Jesus Cristo. O profeta Ezequiel criticou os líderes, os pastores de Israel, por cuidarem de si mesmos, ao invés de cuidarem das ovelhas do Senhor. Está lá em Ezequiel, capítulo 34. O profeta não se calou diante do erro dos líderes do seu povo, mas com coragem e ousadia apontou o pecado e pronunciou o julgamento divino. Então, lá em Ezequiel 34, do 7 ao 10, ele fala da prestação de conta dos pastores. O Senhor dará a justa recompensa a cada pastor pelo seu trabalho. Muitos têm se desgastado física e emocionalmente em favor das ovelhas do Senhor. São incansáveis na pregação, no ensino da palavra, visitando e cuidando de cada ovelha com muito carinho e zelo, seguindo o exemplo do bom pastor
João 10:10, que é Jesus de Nazaré. Esses receberão o justo galardão pelo trabalho realizado. Por isso, se você recebeu de Deus o ministério pastoral, cuide bem, cuide com zelo das suas ovelhas. Exerça seu ministério com dedicação, pois em breve Jesus voltará e lhe dará os lauréis, as recompensas pelo seu trabalho. Então os pastores darão conta dos seus rebanhos. Os crentes darão conta de seus talentos. Isso é muito importante você também saber. Todo crente recebeu algum tipo de talento, habilidades ou dons do Senhor. Uns recebem mais e outros menos, pois estes são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um, mas todos recebem. O Senhor espera que venhamos a desenvolver nossos talentos com dedicação e zelo, utilizando-os para a glória do Pai. Ou seja, você é responsável perante o Senhor por usar bem aquilo que Ele lhe concedeu. Jesus está voltando, por isso é tão urgente que venhamos a empregar nosso talento e o nosso tempo diligente na sua obra. Não haja jamais como servo negligente, que com medo do seu senhor enterrou o seu talento. Utilize suas habilidades em favor do reino de Deus, pois o Pai vai lhe recompensar por isso. Então veja que os pastores darão conta dos seus talentos e cada crente dará conta dos seus talentos, das suas habilidades, dos seus dons. Todos nós temos algum dom, pelo menos um dom, uma habilidade, eu e você, nós recebemos do Senhor e nós vamos dar conta disso e devemos investir no reino de Deus nossos talentos com dedicação e zelo. Resumindo, os crentes prestarão contas de suas ações e de suas obras, e se suas obras passarem pelo crivo do Senhor, eles receberão galardões, receberão recompensas eternas. Tá? São coisas que a Bíblia diz que a mente humana não é capaz de imaginar e não sobe ao coração. Nada neste mundo se compara às coisas que Deus tem guardado para os seus lá na eternidade. Tá bom? Conclusão: no tribunal de Cristo, os crentes fiéis verão que valeu a pena suportar as aflições do tempo presente. E aí ele cita Romanos 8,18, dizendo: porque para mim, Paulo falando, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, é coisa muito maravilhosa. Romanos 8,18. Eles receberão seus galardões. Jesus é que fará a criteriosa avaliação das obras dos salvos para dar a cada um conforme o seu trabalho. Está lá em Apocalipse 22 e o versículo 12 que nós já lemos. Então, estudamos hoje o tribunal de Cristo e os galardões. E no próximo vídeo, nós vamos estudar sobre as bodas do Cordeiro, a grande festa que acontecerá lá na glória, lá no céu, quando nós, depois de passarmos pelo tribunal e recebermos o nosso galardão. Que Deus te abençoe, te guarde, Deus abençoe a sua família. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.